Boa noite, boa noite. Estamos iniciando a nossa segunda aula dessa comunidade chamada Engenharia Diagnóstica na Prática. Estamos começando aí. Hoje o nosso tema vai ser como esconder as manifestações patológicas para as festas de fim de ano. Hoje é uma aula, de fato, muito usual. A gente está nessa pegada agora, né? Na aula anterior a gente apresentou como identificar as manifestações patológicas, a gente teve bastante participação das pessoas e até tem um bônus que a gente conseguiu inserir, que foi fazendo a verificação da casa do Luiz à distância e passando alguns insights para ele. Agora a gente vai trazer algumas soluções. Olha, podemos chamar de gato, podemos chamar de adaptação técnica, podemos chamar de miau, mas a grande questão que a gente vai trazer aqui nós vamos trazer uma solução, às vezes num prazo muito curto, que você vai precisar fazer um reparo depois, quando tiver com mais tempo, quando for o momento apropriado. Alguns já são definitivos. E eu quero começar trazendo um exemplo de uma situação que eu vivi essa semana em um cliente meu. Antes, gostaria de falar para vocês, nós estamos aqui no meu cenário, no fundo da minha casa, aproveitando, final de ano, festa. Quem for ver depois, esse aqui a gente está gravando no final do ano, então estamos numa tração. E também para deixar claro aqui, churrasco, forno de pizza, e vou falar um pouco sobre algumas manifestações que a gente acaba durante a construção disso aqui para poder esconder. Então, por isso que eles estão aqui no fundo, tá? Então, vamos começar. Eu vou mostrar a situação que eu vivi essa semana para vocês. Vou até vir aqui um pouquinho mais para longe. E vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha só. Eu encontrei num forro, por dentro do forro, abaixo de uma laje, nessa posição. Isso aqui foi um gato. Vocês podem ver, que ele tem várias manchas esbranquiçadas. Sinal da passagem de água pela laje. E estava infiltrando. O que aconteceu? O pessoal fez uma laje exposta, não conseguiu resolver o problema de infiltração. O que eles fizeram? Olha o mecanismo que eles colocaram na laje. Isso aqui é uma pia, entre muitas aspas, improvisada. Então, eles pegaram uma placa de ACM geralmente utilizada em fachada, serraram aqui nos cantos, para conseguir fazer a dobra, fizeram a dobra, selaram com silicone, com PU, que no caso foi PU. Isso aqui ficou dentro de um forro, nessa posição, durante 12 anos. 12 anos, sem apresentar problema nenhum. 12 anos sem apresentar nenhum problema. Até que ele apresentou problema, nós fomos procurar a origem do problema e identificamos isso aqui. Então, já começamos com algo bem prático aí, uma adaptação que eu encontrei essa semana, fiz questão de trazer para mostrar para vocês. Quando eu vi, eu falei, não, tem que levar para o pessoal. Hoje, eu acredito que nós vamos aí até 10, 10 e 15, 10 e 20. Hoje é uma aula um pouquinho mais rápida, porque a parte mais demorada foi na anterior. E vou mostrar algumas ferramentas que é importante a gente ter, alguns equipamentos que é importante a gente ter. Então, por favor, peguem lápis e caneta. Quem puder abrir a câmera e mostrar lápis e caneta na mão, quem quiser 5, 10 minutinhos, pede aí que a gente vai já marcando um tempo. Bárbara já sabe, a gente sempre passa um manualzinho, um passo a passo de como fazer, como resolver as situações. Luiz também, que está aí como moderador nosso hoje, sabe também que a gente faz isso, né? A Maria de Fátima participou na outra aula também. Então, a gente costuma passar uns detalhes aí nas minúcias. Então, vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu pegar aqui algumas coisinhas que eu separei. Uma espátula. Pode ser essa de nylon, pode ser uma de metal, pode ser uma desempenadeira lisa, tá? Vamos precisar disso aqui para a aula de hoje. Fita. Fita crepe. Pode ser da larga ou pode ser da estreita. É melhor que seja da larga. A gente sempre consegue ter um isolamento melhor, tá bom? Então vamos precisar dela também. Um serrote de gesso.
Preciso sempre do serrote de gesso? Não, você pode pegar uma serrinha da sua casa. Também é bem prático, tá? A gente consegue usar ela também. Vai sofrer um pouco mais para poder cortar, vai ter um pouco mais de dificuldade, mas também dá para fazer. No caso, você não tenha, para não ter que comprar por um pequeno reparo, não faz sentido você comprar isso aqui para poder ficar parado dentro de casa, tá? Deixe-me ver. Hoje eu estou com a minha maleta de ferramentas de um lado. Então, é importante também a gente sempre ter chaves, seja Phillips, seja de fenda. E chave de teste. Chave de teste é sempre muito bom a gente ter em casa, pessoal. Isso aqui a gente paga 10, 12 reais, as mais simples. Bateria acaba, é descartável, essa aqui mesmo já não tem mais bateria. A gente sempre está comprando novas para poder estar mantendo, tá bom? Saber onde tem energia passando. Isso aqui é importante, eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Um coringa na engenharia. Abraçadeira de nylon. Enforca-gato, tarape. Tem um monte de nome. Vamos utilizar também. Tenha sempre uma trena, tá? Uma trena, para a gente poder conferir algumas medidas e eu já vou explicar o porquê. Tá bom? Bom, como eu sou engenheiro, eu tenho minha outra malinha de ferramentas. Outras ferramentas que é importante a gente ter para essa aula. Martelo. Vamos ter que quebrar algumas coisas, tá? Importante a gente ter também cegueta, tá? Vamos utilizar a cegueta também. Isso aqui é um equipamento que nem pedreiro hoje em dia usa tanto mais. A gente já tem outras ferramentas que substituem para uso profissional. Vamos ver o que mais a gente vai precisar dessa maleta. Fita isolante. Para fazer alguns reparos, é importante, agora eu preciso que vocês anotem. Isso eu não vou ter aqui à mão para poder mostrar. Massa corrida. Não tendo massa corrida, vamos utilizar tinta branca, porque geralmente a gente vai ter tinta branca para fazer o reparo, e trigo, tá bom? Tinta branca e trigo, ou maisena, tá? Já vou explicar o porquê dos dois. A tinta, propriamente dita, para poder fazer o reparo, onde a gente vai precisar mexer. Vamos precisar também de... Não, só isso. Só isso. Se for fazer o corte no gesso, a gente precisa de um pedacinho de gesso, um perfil de metal, tá bom? Então vamos lá. Na nossa aula passada a gente falou sobre a questão daquela umidade ascendente. E aí eu queria chamar a Bárbara, se possível, para poder participar com a gente nesse momento. Bárbara, você consegue? Opa, aproveitar agora a consultoria. Olha, já vou adiantando que só para mim conversar isso com as pessoas, elas pagam um bom dinheiro, viu? Eu falei para o Juliano e para a Juliana, falei assim, olha, vocês aproveitam a consultoria, porque o cara é fera. Inclusive, o Sávio, nosso amigo aqui, professor também, ele me ligou essa semana pedindo com relação a essa questão da infiltração. Então, já vou passar aqui, depois eu vou falar para ele ver essa aula. Lembra que na aula passada eu expliquei um passo a passo de como fazer. E agora eu vou falar mais detalhado ainda e vou mostrar algumas ferramentas que a gente utiliza. Então, você pode pegar a sua espátula, essa aqui, no caso de nylon não, mas a de metal, e vai raspar a parede. Raspar, fazer força. Raspar. Depois disso, o que a gente pode fazer? A gente tem dois caminhos. E é aí que vem o pulo do gato, o grande segredo. Você quer durabilidade ou você quer rapidez? Como nessa aula a gente está falando para o Natal, a gente não vai remover o reboco. Eu estou falando hoje é dia 20. Os parentes começam a chegar depois de amanhã. A gente só tem esse final de semana para fazer o serviço. Isso que eu ia te perguntar, porque no caso da infiltração, você resolve ali, depois ela volta, né? Exato. Aí na aula passada você tinha falado que a gente tinha que tirar até a parte do tijolo, né? Exatamente. Tirar o reboco até a parte do tijolo. E aí, por isso que é importante a gente ter sempre uma evolução, um caminho juntos. Agora a gente precisa de velocidade. Em vez da gente remover o reboco,
nós fazemos o tratamento em cima do reboco. Em vez dele durar ali seus 5, 6, até 10 anos, ele vai durar 2, 3 anos. Então a gente vai pegar a espátula, raspar toda a tinta, toda a pintura. Raspa tudo. Tá bom? Depois disso, nós vamos fazer o tratamento pegando o pincel ou uma brocha. Eu estou sem nenhum aqui perto de mim. Ou pincel ou uma brocha. E vamos aplicar um impermeabilizante. O mesmo impermeabilizante que eu falei da outra vez, a argamassa polimérica, independente do fabricante. Tá bom? Nós vamos aplicar ele sobre o reboco. 3 demãos. Vamos lá. Primeiro assim, ó, no sentido das palminhas. Depois a gente faz no outro sentido. E aí a gente faz de novo no sentido das palmas. Por que a gente alterna os sentidos? Porque a gente vai traçar, a gente vai trançar ele. A gente vai fazer como se ele fosse similar à estrutura do tecido. Uma fibra por cima da outra. E ele vai construindo esses sulgos, esses caminhos. E acima dele, a gente vai pegar a nossa espátula depois de novo e vai aplicar a massa corrida acrílica. Olha só. Isso a gente consegue fazer em um final de semana. Eu digo porque eu fiz no final... Tem 2 finais de semana. Eu fiz juntamente com uma equipe. Nós fizemos mais ou menos uns... Cada 2 pessoas fez ali seus 10, 20 metros quadrados de impermeabilização. Então é algo que é possível. E eu estou falando de pessoas que não são qualificadas, que não têm um grande conhecimento disso. Era a primeira vez que elas estavam tendo contato com a técnica. Então foi possível fazer. Então por isso que eu estou trazendo essa questão. A escolha entre a durabilidade e a velocidade. E esse ainda dura muito, ele dura 2 natais. Então dura 2 natais. Então a gente consegue ter velocidade nisso. É importante também, Bárbara, e aí por isso que eu pedi para você participar, você já deve ter visto o pessoal mexendo com massa, né? Com cimento, com as coisas cinzas, essas coisas. Lambuza tudo, não lambuza? Lambuza para tudo quanto é lá. Aí entra essa super heroína para a gente ganhar tempo. A gente coloca ela em volta de onde vai ser tratado e fixa uma lona junto com ela. E aí a gente faz a proteção. Por quê? Porque a ideia é fazer um reparo rápido. Nós queremos fazer um reparo rápido. E esse reparo ele precisa ter essa proteção, para que a gente não tenha o retrabalho de ficar depois lixando onde ficou marrom, onde ficou cinza, para poder fazer a pintura novamente. Então a gente quer velocidade. Quando a gente quer velocidade, a gente faz isolamento. E aí entra a nossa grande heroína, a fita crepe. Gostou do pulo do gato, Bárbara? Sim, porque a gente passava só, como fala, a lixa e depois passava a tinta. Aí não demorava nem um ano, já começava de novo aquela infiltração. Aí é um problema. Então agora você tem uma solução que dura pelo menos 2 natais e dá para fazer nesse final de semana. Vou testar e vou fazer o antes e depois, viu? Faz, manda pra gente. Vou até depois, manda lá no grupo pedindo o link da nossa comunidade para você estar mandando pra gente também. Ou pode estar postando também na nossa comunidade dentro do B2B, né? Sim. Da própria plataforma, tá bom? Eu dei um start lá, fiz boas-vindas hoje para quem está chegando com a gente, tá bom? Sintam-se à vontade. Até depois eu vou ler, porque eu coloquei várias gracinhas na mensagem. Eu sou um cara que não gosta de ser muito sério o tempo todo. O ambiente de obra já é um ambiente muito sério. O ambiente de perícia já é um ambiente muito sério. Se a gente não brinca um pouco, a gente acaba ficando muito saturado, né? Agora eu vou para um outro ponto que a gente identificou na nossa aula também passada. Aquelas trinquinhas pequenas. Muitas vezes a gente tem pequenas trincas na parede. Eu vou comprar uma massa corrida só para poder tratar essas trincas e depois elas vão reaparecer, de fato. Tratando com massa corrida, elas vão reaparecer. Mas a gente está falando de Natal. Tem que ser rápido. A família está chegando. A família está chegando. A gente tem que ser rápido. Uma solução rápida
e prática que eu apliquei para uma amiga minha. Primeiramente, apliquei uma dica que eu dei para uma amiga minha lá de Anápolis, e depois uma parente minha aplicou aqui em Brasília, que é o seguinte: ela estava sem massa corrida, mas ela tinha tinta. O que eu sugeri que ela fizesse? A massa corrida é uma base pó misturada com uma base polímero, que misturam ali, fica fluido, e quando aplicado e exposto ao tempo, ela seca. Qual foi a orientação? A gente pegou na base. Eu peguei na base desse conhecimento. Então, pega algum pó, seja ele maisena, seja ele trigo, seja ele pó de giz, né? E vamos dar uma cola para ele, um polímero. Qual que é o polímero que lá tinha? Tinta. Misturou, fez uma massinha, aplicou sobre a trinca, de maneira a entrar dentro da trinca, como se fosse massa corrida, deu a textura correta, adequada, que ficasse macio e fluido, aplicou sobre a trinca alguns buracos de parafuso e tudo mais, e depois veio com o lixamento. Por quê? Quando a gente está falando de um de um serviço que tem que ser rápido. Ele tem que ser bem rápido. Então a gente vai pegar e vai colocar esse produto com essa misturinha, porque às vezes a gente não tem tempo para comprar massa corrida. Amanhã é sábado. O tempo que você gasta muitas vezes indo comprar esse para pequenos serviços, não estou falando como o caso da Bárbara que a gente estava falando, que é uma área grande, né? Vai ser ali 2 metros quadrados, 3, que é a questão da parede. Aí precisa realmente da massa corrida. Eu estou falando a questão das trincas pequenas, as pequenas fissuras que aparecem na parede por movimentação, ou buracos na parede que a gente quer tampar, que tirou um quadro, tirou um parafuso que estava ali, ou uma fixação de TV, e a gente quer tratar aquilo ali. Então a gente faz essa misturinha, tá? Então a gente faz, coloca ali e funciona muito bem. Eu já usei, eu indiquei que fosse isso aí, uma técnica que eu desenvolvi tem pouco tempo, mas é do conceito mais básico dos materiais. A gente, dentro da engenharia diagnóstica, a gente trabalha com os conceitos básicos dos materiais também, conhecimento químico e tudo mais, para poder trazer essas características. Então, uma outra solução, um grande pulo do gato aí, tá? Para vocês que não têm, que têm apenas esses pequenos reparos. E com isso você consegue ganhar tempo para fazer logo sua pintura e deixar tudo bonito para a chegada dos parentes. Esse é o foco que a gente está trabalhando hoje, tá bom? Eu falei para vocês também desse serrotinho aqui. Por que eu falei desse serrotinho? Aí eu entro numa outra dica, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui em um local que vocês vejam. Deixa eu ver aqui onde vai dar para ver. A gente pode pegar a fita, aplicar ela a gente tem um pedaço do forro com uma mancha, a gente perdeu um pedaço do forro, na verdade, né, porque tá tendo gotejamento, e de tanto pingar, acabou furando o gesso. Identificamos o problema, já foi resolvido e tal, ou não foi resolvido, a gente só quer trocar aquele pedaço para poder ficar bonito para o final do ano. Como cortar e não perder a placa toda? Vocês viram que eu passei fita de um lado e do outro. Eu estruturei o gesso. Eu dei uma estrutura mais forte para ele aqui em volta. Dessa forma, isso aqui é claro que é o meu forno, tá? Mas eu estou falando para fazer isso no gesso. Dessa forma, eu consigo vir com esse serrotinho ou com a faca de serra, tá? Aí é para quem está em casa, ou com essa ceguetinha aqui, tá? Que é muito comum a gente ter em casa também, tá? Não sei da realidade de todo mundo, mas é comum encontrar isso aqui nas coisas perdidas. Por que fazer isso? Porque a chance do gesso quebrar na borda reduz muito. E aí a gente não vai precisar ficar emassando depois de novo com gesso, com massa corrida. E aí a gente ganha tempo nesse processo. Colocando a fita.
Por quê? Porque a fita ela vai funcionar como uma fibra, ela vai estruturar a borda, ela vai dar resistência mecânica para o gesso, nesse ponto específico. E aí a gente vai conseguir ir lá com o serrotinho, ó, fazer o corte. Ou com a faca de serra, que também funciona. Essa é outra questão. Então a gente consegue pegar, e aí a gente pega às vezes até em caçamba de entulho, ou pega um pedaço de forro que sobrou, ou de gesso, acartonado, alguma coisa assim, mais tranquilo de achar. E aí a gente consegue colocar daquele tamanhozinho ali específico no lugar, colar com gesso e ir para frente. Reparo rápido. É um reparo rápido. Esse é o objetivo. Você ter tudo bonitinho para a família chegar. Todos os passo a passo que eu estou passando aqui, você não vai gastar mais do que 2 dias. O mais complexo é o que eu passei para a Bárbara, aqui agora há pouco, e todos puderam observar. Esse vai ser o mais demorado, vai demorar 2 dias. Os outros, é questão de 1 dia, 4 horas. Então a gente tem essa questão que é muito boa. É reparo rápido, é fácil. Eu vou até, Bárbara, antes em off, perguntou se eu estava com o meu canal. Eu tenho um medo de começar a colocar esses conteúdos no YouTube e as pessoas começarem a assimilar com faça você mesmo. Porque não é um faça você mesmo. É um você também pode fazer. É claro que a gente tem que ter um cuidado com relação a alguns casos específicos, e eu sempre gosto de salientar isso. Eu estou passando aqui soluções práticas e rápidas. Não são soluções definitivas para os problemas que vocês têm. Esse caso do forro que eu falei, o forro com furinho, porque está gotejando água com frequência, ou ele já está inchado, alguma coisa do tipo, é importante a gente identificar a origem desse problema e tratar ela. Não tratando, ela deve voltar no prazo aí de 2, 3 semanas. Mas como a intenção é fazer o reparo para o Natal, que é daqui 5 dias, então a gente já começa a pensar nisso, uma solução mais rápida. É estético. Né? Tem uma comunidade nossa aqui dentro do B2B, que é da parte de maquiagens, beleza e tudo mais. E é de fato isso que eu estou passando para vocês hoje. Uma maquiagem, uma parte estética, uma parte agradável. Algumas soluções podem perdurar por 2, 3 anos, podem demorar um pouco mais para aparecerem novamente. Mas na sua grande maioria, elas vão reaparecer em um prazo de algumas semanas, meses ou anos. Cada caso um caso. Por isso que eu estou sempre frisando isso. Eu estou frisando para poder vocês terem essa percepção de que não é a solução definitiva, mas é uma solução possível. Com exceção da solução que eu falei da tinta com o trigo ou com a maisena, essa não, essa pode ficar, tá, pessoal? Vai aparecer a trinca depois de novo, ou não, tem casos que não aparece. E aí, furo de parafuso, essas coisas a gente consegue fazer e ser uma solução de fato definitiva. Fizemos isso aqui em Brasília recentemente, uma parente minha, para poder locar um imóvel. O tempo da equipe de pintura para buscar a massa era muito grande, tinha um pouco de trigo ali, ou até mesmo o pessoal, depois mais para o final, era o processo de lixamento, o pessoal estava lixando a parede, caiu um pouquinho de pó ali, juntou aquele pó dentro da tinta, misturou, fez a massinha dentro do buraco. Então, a questão é ter uma base pó e uma base polímera. E aí a gente junta as duas, a gente tem uma massinha extremamente resistente, extremamente duradoura. E foi o que nós fizemos. Tá bom? Professor Júnior Cardoso, que alegria poder ter o professor aqui junto com a gente. Professor que ficou muito feliz com a última aula. Agradeço imensamente sua presença aqui, professor. Deixar registrado minha satisfação em tê-lo participando conosco. Falei para vocês. Acho que todo mundo sabe o que é isso, né? Esse aqui é um martelo. Esse especificamente é um bom martelo, um martelo da Tramontina, um martelo de uso doméstico.
Por que um martelo estaria na nossa aula de reparo rápido? Não sei vocês. Queria saber quem consegue abrir a câmera aí, que eu queria alguém para participar aqui agora com a gente. Quem consegue abrir a câmera? Professor Júnior, maravilha. Professor Júnior, pode abrir o áudio aí que eu vou conversar com você um pouquinho. Já abri. Cerâmica oca, te incomoda? No meu caso, não, porque eu sou deficiente auditivo, pô. Cerâmica oca não te incomoda? Não. Mas você já estou reclamação de outras pessoas falando sobre Já cerâmica minha esposa reclama, principalmente quando a gente vai falar... Entendeu? Agora, imagina aquela tia que gosta de falar bem de todo mundo. Aquele primo que gosta de elogiar a sua casa quando vai para o Natal. E ele Aí o chega... martelo é para bater neles. Poderia ser também, mas não vamos incitar a violência. Geralmente a gente, quando assenta um revestimento cerâmico, a gente deixa uma espera, uma sobra de material ali para poder fazer substituição. De praxe isso, né? O martelo é para fazer esse reparo rápido. Você vai pegar ele e assentar ele no meio dessa cerâmica oca. É o jeito mais prático de você remover ela. Você pegou o martelo, bateu no meio. Se ela tá oca, ela vai quebrar. A cerâmica, ela só quebra, de fato, se ela tiver oca. Se ela não tiver oca, ela trinca. O porcelanato também? Porcelanato também. Não sei se todos acompanharam, um tempo atrás teve um caso, quase 10 anos atrás, teve uma escola, um cursinho, que ele estufou o piso e ele começou a fazer um barulho muito alto, estourar tudo. Era porcelanato. Por quê? Porque ele estava oco. Porque teve uma movimentação excessiva ali. E aí a gente faz o quê? Antes, para poder não ter o primo legal reclamando de tudo, aquela tia que gosta de elogiar a casa de todo mundo, a gente pega esse martelo, enfia no meio da cerâmica, no meio do porcelanato, e quebra. Mas você só solta. Não, você pega e... com vontade. Faz de conta que é aquela tia, que é a cara da tia, que é a cara do primo. Mas se eu fizer com vontade, eu vou quebrar ele estando oco ou não, não? Não, se ele não tiver oco, ele só vai trincar. Ou ele só vai ficar com a marca da cabeça do martelo. Porque ele não tem espaço para movimentar. Ele está aqui. Mas se eu fizer isso, vai ficar marcado no chão. Ele não tem espaço para movimentar. Porcelanato, por ser mais resistente, Júnior, às vezes ele só soltando o peso do martelo, ele não vai quebrar, ele vai ter resistência própria para não quebrar. Entendi. Então é necessário fazer o impacto. Fez o impacto, ele vai soltar. Pode vir com a argamassa que está colando ou não. Mas, se não vier, a gente pega uma talhadeira. Deixa eu ver se eu tenho uma talhadeira aqui. Ano passado eu quase matei um pedreiro, viu? Porque eu coloquei o porcelanato no meu apartamento todo e ele colocou o porcelanato mal colocado no banheiro do apartamento. Deu infiltração no vizinho de baixo, no de baixo e no de baixo. Eu só não paguei 4 banheiros porque era tudo brother. Caramba, aí a confusão é grande. Aí eu tive... Porque desceu do meu banheiro para o outro, né? Porque tem aquela coluna toda que desce, né? Sim. Parede oca. Apodreceu aquele gesso dos 4 apartamentos e o teto dos 4 apartamentos. Como era tudo brother, só paguei a tinta, reformei o meu, arrumei o vazamento e eu paguei só a tinta para eles. Isso é mais frequente do que parece, Júnior. Então a gente sempre, antes, para identificar se está oco, a gente usa o cabo do martelo. Vou mostrar. Não sei se vai dar para ouvir. Deu para ver a diferença de som? Sim. Um é mais agudo do que o outro. O que é mais agudo, ele quer dizer que não está, que está bem fixado. O que está mais grave, digamos assim, ele é oco. Nesse caso específico, foi feito para ser oco, tá? Tem uma lã de rocha aqui por trás, que é para fazer isolamento térmico. E aí ele é para ser oco mesmo. Então, por isso que já
a gente já sabe que ele vai ser oco. Continuando com a questão do porcelanato, você vai pegar o martelo, ó, bater. Bateu no meio. Ele vai estaquear, que a gente fala. Ele vai quebrar todo, vai fazer aquela teia de aranha. Depois pega essa ferramentazinha aqui, que é muito comum também, né? A estaca de matar o Drácula. Hã? A estaca de matar o Drácula. Ela só é quadradinha na ponta, essa é a diferença. Não tendo ela, Júnior, vamos ser mais prático. Vamos pensar no pessoal que está em casa que não tem grandes ferramentas. Ó, chave de fenda. Você pode usar a própria. Você vai pegar, ó, o restante. Depois de retirado a peça de cerâmica, porcelanato, revestimento no geral, você vai usar a mesma técnica para poder tirar a massa que está embaixo. Que é aquela massa cinza escura, que é a argamassa de colagem. Ah, eu vou ter que chamar um pedreiro para colocar a cerâmica de volta no lugar? Não. Você tem a cerâmica. Você pega um pouco de argamassa, AC3 geralmente, a gente costuma utilizar, não é caro, você paga R$20 no saco, 25. Passa ela de alguma forma uniforme atrás, pode ser até com a própria... Nossa, perdi minha espátula. Pode ser com a própria espátula, tá? Pode ser com a própria espátula. Passa, e aí você pisa em cima dela. Pisa, dança de um lado para o outro, dá uma chacoalhadinha nela, que a massa vai se espalhar por igual, aonde ficou uma falhazinha ou outra ainda. Com isso, a gente consegue ter uma qualidade de fixação muito boa. Se ela ficar mais alta, conforme você vai mexendo, vai começar a sair massa pelas bordas. Aí você faz a limpeza e coloca de volta e continua fazendo a movimentação até chegar na altura que você quer. Se ela ficar mais baixa, você vai lá com a sua chave de fenda, levanta a peça e coloca mais massa, porque aí faltou massa para ela ter a altura. Acho que dá para ficar um passo bom, né, professor? Se não, dá para fazer. Entendeu? E é uma coisa que você vai gastar ali, ó, para fazer 3, 4 peças, você vai gastar 1h30, 2. Para os parentes que estão chegando, para você não ficar escutando aquela tia, tivesse chamado o Juarez, seu primo não estava louco desse jeito. Sempre tem a tia. Sempre tem. Aqui, ó, Juquisvaldo. Ó o que o Juninho fez. Tivesse chamado lá, o primo dele tinha resolvido isso aqui. Sempre tem. É por isso que eu moro em apartamento com condomínio, pô. Eu alugo o salão de festa para ninguém vir para minha casa. É sério. Minha casa é para mim dormir e curtir a família. Quero ficar recebendo visita na minha casa, não. É uma solução, é uma solução. Quer me visitar? Aluga o salão, aluga a churrasqueira e ninguém sobe. O povo vai subir só para sujar minha casa e depois ainda falar mal? É igual meus aniversários. É igual meus aniversários. Meus aniversários, eu vou na churrascaria que eu quero, reservo. Galera, meu aniversário é tal dia, tal horário, ficou tanto para cada um. Quem vai aí para eu reservar os lugares? Acabou. Todo mundo vai comer, vai ficar de bucho cheio, cada um paga o seu e pronto. Minha casa tá limpa me esperando. Aí, ó, Júnior já dando outra dica de resolver todos os problemas da sua casa pro Natal, ó. Mas moça. Já tá dando já já vem com bônus. Já vem com bônus. Como resolver pro aniversário também, viu? Dá não, velho. Oxe, é doido. Casa é para ter paz e sossego. Quero visita, não. Quero, né? Júlio. Daqui uns anos eu vou comprar um motorhome, que aí vai ficar mais difícil. Eu quero te visitar. Moço, eu tô passando pela Argentina agora. Na outra semana, Meu Júnior, onde é que você tá? Eu já tô pelo Chile. Pega um jato aí. O pessoal fala assim, Júnior, quando você vai passar pelo Paraguai aqui por Foz do Iguaçu? Não, eu não coloco na rota, não, porque tem risco de encontrar parente. Né? Mas é sério, Léo. Não é que eu não gosto da família ou dos amigos, mas eu acho que é um gasto muito grande que não dá retorno. Pô, vamos marcar. Eu tô com saudade. Cara, vamos para uma churrascaria, vamos para uma pizzaria, conversar, bagunçar, vamos para o parque da cidade.
acabou, velho. A gente conversa, se faz a bagunça, faz a curtição. E não dá trabalho para ninguém, velho. Tem que saber aproveitar, né? Eu venho da roça. Na roça, a gente, se não tiver junto, grudado... Não, se você tiver uma chácara, uma fazenda, aí beleza. Mas a gente que é da cidade é muito mais difícil. Eu amo roça, pô. Fui criado na roça. Minha casa aqui, a gente criou esse espacinho aqui, ó, Júnior. Eu vou falar um pouquinho aqui de umas coisas. Meu lugar aqui já não é cidade, já tem uns matos, uns boi. Pô, mas tu é Rio de Janeiro, velho. O que o povo oferece aí, fala. Até na área que tem boi tem traficante. Tem essa não. Oi, Bárbara. Depois eu queria perguntar um pouco sobre essa questão da churrasqueira, fogão a lenha, que geralmente deixa tudo escuro, né? A parede, telhado. Se você teria alguma dica nesse sentido aí. Tá vendo meu teto ali, ó? Tá vendo mancha escura? Nenhuma. Realmente. Eu acho que a Bárbara tem que fazer na casa dela e chamar a gente para um churrasco, uma pizza. Não, ver se dá certo. Não, é na casa da minha sogra, porque tem a churrasqueira lá. Eu acho que, por mais que solta fumaça assim para cima, eu não sei, tem alguma coisa lá que deve vazar essa fumaça e acaba ficando todo o ambiente meio que escurecido, sabe? Aí tem que ficar lavando cerâmica, parede sempre. Aqui, vou falar para você alguns pulos do gato que a gente fez, e aí já entra numa questão de saber o que fazer na hora de executar. Tá? Eu vou virar aqui um pouquinho mais e vou levantar aqui. Vamos lá. Minha churrasqueira, ela é revestimento preto. Isso aqui é um porcelanato. Uma área que aquece, eu tenho porcelanato, inclusive na parte de baixo dela também, ó. Então ela é toda no porcelanato preto. Só que não é qualquer preto, é um preto fosco. É um preto fosco, não é um preto brilhante. Então, eu já fiz ela dessa forma, para caso venha eu encostar a mão suja de carvão, não manchar. Mas mesmo assim, acabei de esfregar a mão ali, ó, vocês veem que não tem nada de fuligem na mão. Por quê? Primeiro que a gente fez um tratamento térmico nela. É muito comum a fumaça voltar quando tem diferença de temperatura. Então, se a torre está fria, a tendência do calor quente é vir para o ambiente de fora. Ele vai seguir o caminho mais fácil, onde está aberto, onde tem uma abertura maior. Então, a gente fez um tratamento térmico, de um jeito que ela fique com temperatura uniforme. Aqui por trás dela, eu tenho... isso aqui é uma churrasqueira pré-moldada. É a churrasqueira mais barata que tem. A mais barata de todas. É uma churrasqueira pré-moldada. Tá? A gente comprou ela pré-moldada, colocou no lugar. Fizemos o que depois? Fizemos a colocação dessa lã de rocha em volta dela, para segurar a temperatura. Então, por isso que ela tem esse som oco aqui. Deixa eu bater mais assim. Viu aí, Bárbara? Bem oco o som. Já ouvi falar dessa tal de lã de rocha, cara. Na empresa onde eu trabalhava tinha esse negócio doido aí. Não sabia nem para que servia. Ó na parte de baixo como tá oco, ó. Só na parte dos cantos que ela tem um som mais firme. Então nós colocamos isso e fizemos o assentamento do revestimento com argamassa refratária. Nós utilizamos a argamassa refratária para fazer o assentamento do revestimento. Por quê? Porque a argamassa refratária... reduz o calor, né? Exato. Pô, aqui em casa é o maior calor, cara. Desgraçado, cara. Pô, tô cozinhando. Só que a argamassa refratária a gente compra de quilo. Ela é bem cara e tudo. Então, não recomendo fazer parede com ela, tá? Faz só uma coisinha assim e tal. Ela costuma ser bem carinha, tá? Inclusive... Com isso, a gente conseguiu manter a temperatura uniforme. Já o forno nosso, o nosso forno de pizza, ele ainda sai um pouco de fumaça. Ele sai um pouquinho de fumaça. Por quê? Porque o tubo dele, a saída, é de metal.
a saída dele é de metal. E a gente tem ar-condicionado nessa região aqui. A gente tem uma churrasqueira numa área fechada. Deixa eu girar aqui o computador um pouco. Aqui é uma área fechada. Nós temos aqui a churrasqueira numa área fechada. Então, o tubo de metal ele costuma dar uma esfriada. Então, a fumaça costuma sair por aqui, esporadicamente, ainda mais que a gente usa lenha. O que a gente fez? A gente passou a usar apenas lenha de eucalipto, que solta menos fumaça, e carvão, né, dentro do forno. Mas vejo que nem assim manchou. Mas aqui, ó, na parte de cima, ele está um pouco manchado. E o meu forno, essa aqui eu vou pegar aqui o computador para mostrar para vocês. Bárbara, olha, eu vou te mostrar, mas eu vou falar, não faça em casa, viu? Porque isso aqui precisa de uma supervisão acirrada, viu? Olha a pastilha que tem nesse forno. Olha o pastilhamento. Que top, hein? Isso aqui foi eu supervisionando quadradinho por quadradinho que foi assentado. Caramba. Esse forno também é um forno pré-moldado. E aí vocês conseguem ver que aqui, ó, tá com uma trinca. Viram aí? Essa trinca, ela só aparece quando a gente aquece muito o forno. Então, se eu aquecer muito o forno, essa trinca vai aparecer, que é da movimentação. Esse forno, ele tem uma camada espessa de lã de rocha e tem também uma camada de argamassa refratária, que a gente colocou também para poder fazer o isolamento térmico. Que a gente queria ter essa qualidade dentro do forno. Tá? Então, essa questão da fumaça acontece, às vezes, por causa da diferença de temperatura. Que nem eu falei, a questão do forno que acontece também. Tá? Então, são cuidados que a gente tem durante a execução. Tá? Hoje eu queria mostrar também essa questão para vocês. Nem sempre é uma solução rápida, né? Esse caso aqui foi durante o assentamento. E aí é uma solução um pouco mais demorada. Mas mesmo se eu tivesse feito sem a lã, a churrasqueira, e tivesse colocado apenas o revestimento escuro, eu não teria problema com a questão da fuligem, porque ela ficaria escondida, fumaça e tudo mais. E aqui meu forro, ó, é um gesso branco. Eu tenho um gesso branco. Eu sou um pouco abusado nessa parte, né? A gente que tenta entender um pouco das coisas, tenta ser um pouquinho abusado. Tá? Aí eu quero aproveitar e trazer uma solução também, já que estamos aqui. Às vezes a gente tem uma bancada que está no cimento cru, né? E a gente não sabe o que fazer, não sabe como tratar ela, o que fazer para ela ficar bonita e ficar legal para a festa de fim de ano. O que eu fiz aqui na minha? Eu fui até uma loja, que é uma franquia, chamada Decor Colors. Eles ficaram famosos por causa do Shark Tank. O que eu comprei lá? Comprei o primeiro produto de todos deles, o cimento queimado. E eu comprei na cor cinza, de cimento. E apliquei ele na minha bancada. Passei o preparador, passei o efeito e passei o selante deles por cima. Olha, posso dizer para vocês. Deu uma revitalizada, deu uma cara nova. Olha só isso aqui. Vocês conseguem ver aí, ó? Eu tenho tanto na área úmida, quanto na área seca. Vamos tirar esse prato daqui, ó. Quanto na área seca. E a resistência mecânica dele é muito boa. Tá muito boa. Essa é aquela tinta que é tipo é uma cola? Não, né? É da mesma fábrica, do mesmo fabricante. Você indicaria aquela que parece uma cola para a parede como a minha que eu falei? Eu costumo utilizar ela na parte externa. Por exemplo, se o seu caso é uma casa, né? É. Na parede de fora, eu costumo recomendar ela, viu? Certo. Borracha líquida ou a solução total. Ô, Léo, me surgiu uma dúvida. O que você acha? A gente vê muitas reformas rápidas, né, com produtos da Shopee, por exemplo, aqueles... eu não sei como é que eles chamam o nome, mas, por exemplo, você quer trocar o piso, está agoniado.
aí coloca como se fosse uma capa por cima da cerâmica, eu esqueci o nome, tipo um adesivo, uma fita Isso. adesiva, assim. Aquela tendência, ela começou na Europa. Uma tendência que veio da Europa. Eles usam como se fosse um plástico mais grosso, costuma ter ali 2, 3 milímetros. Os melhores, né? Hoje já tem até de 0,6. É quase que um plástico filme. Um plástico filme não... Aquele que a gente usava para poder encadernar livre caderno, na década de 90 e anos 2000. É o contato. Papel contact. Isso, muito obrigado, Juliana. Parece papel contact, tá? Tem alguns que são desse nível já. Mas os que são mais espessos são interessantes. Mas a gente precisa atentar a alguma coisa. Revestimento oco não recebe revestimento em cima dele. Porque todo revestimento que está oco, ele está solto. Pode ser parcialmente ou totalmente, mas ele está solto. Então, quando você coloca um revestimento em cima dele, você mantém o problema ali. E quando ele estourar, vai ser pior. Porque você vai perder a camada de baixo e a de cima. Então, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Tem soluções que são muito boas mesmo. Tem a lâmina de pedra, por exemplo. Acho que é a lâmina de pedra que o pessoal chama, ou folha de pedra. Veio agora da Alemanha. Eles fazem a pedra ficar dessa espessura aqui, ó. Da espessura dessa espátula. Dessa espessura aqui. A pedra fica nessa espessura. Então, para a parede, eles conseguem utilizar. Para piso, eles já não recomendam por causa de resistência. Então, existem soluções que são rápidas, que são muito boas. Tem soluções que existem que são rápidas, que não são boas. A gente tem que pesar cada uma. Não sei se eu consegui te responder bem, Bárbara. Consegui? Conseguiu sim, a minha dúvida era justamente isso, né? Às vezes a gente faz como se fala, a maquiagem, mas aí gera um problema ainda maior, né? Eu fui solicitado agora para mim fazer um piso sobre piso em uma clínica. Ainda eu gosto de pegar obras, eu tenho um construtor e faço obras, por mais que tenha todo esse viés da engenharia diagnóstica e tudo, essa parte técnica, mas obras para poder continuar ainda afiado nessa parte, que eu acho muito importante. E ao chegar lá, eu identifiquei que não tinha como colocar piso sobre piso. 60% do piso estava oco. 60% do piso estava oco. Mas o cliente queria piso sobre piso, porque ele queria ganhar altura. O que ficou decidido com o cliente? E o cliente assinou um termo de ciência disso. Que os pontos onde está oco serão removidos do revestimento e a gente vai colocar massa para poder nivelar ele com o piso. Onde ficar esse buraco, a gente vai colocar a massa para nivelar a altura do revestimento. E então, após isso, aí sim a gente faz um assentamento de piso sobre piso. Então, existe a possibilidade, existem caminhos, e todos eles têm que ser discutidos, e é sempre importante que todos os lados estejam cientes. Quem está fazendo o serviço e quem está entregando o serviço. Tá bom? Essa solução de piso sobre piso é muito boa também para piso vinílico. Piso vinílico é muito bom para ser feito piso sobre piso. E o piso flutuante também, que é o piso laminado de madeira. Também é piso sobre piso. Então, são soluções que a gente precisa saber lidar com elas. As pessoas, às vezes, não entendem, elas vão lá e fazem de qualquer jeito. Tá? É importante ter, muitas vezes, um projeto para saber paginação desse piso, que é importante. Pontos de fixação. Então, a gente sempre pondera nesse sentido. E não é uma solução rápida, tá? Já adianto. Piso sobre piso não é solução rápida. Não adianta pensar que é rápido, porque não é. É mais rápido que o tradicional, remover tudo e colocar? Sim. Mas não é rápido. A gente está falando de solução rápida ser 2 dias. Passou de 2 dias já não é solução rápida. Incluindo pintar toda a casa não é uma solução rápida, tá? Para que fique claro para todos. Pintar toda a casa você vai gastar 5, 6 dias. A não ser que você more em 55 metros quadrados,
ou menos que isso. Aí você vai gastar 3. Então, pintura total não é solução rápida. Beleza? Então é importante a gente ter isso em mente. Eu acho que eu consegui ser bem claro com todos, com algumas soluções para pintura e para revestimento. Certo? Pessoal, vocês podem reagir, tem uma carinha Ficou ótimo. no meio, que aí vocês podem mandar coraçãozinho, vocês podem mandar um joinha, tem um foguetinho, tem uma risada. Se eu fizer uma palhaçada boa, manda uma risada também, tá, pessoal? Eu sei que minhas piadas não são tão boas, eu tô treinando, viu? O Lucas Pires, que é o CEO da B2B, ele tá me treinando para isso. Então, a gente tá no processo de aprendizado. Agora eu preciso falar com vocês uma questão de elétrica. Elétrica é muito perigosa. Todos concordamos, né? Elétrica tem um risco muito grande. Você pode vir a falecer por causa da elétrica. Por isso é importante a gente ter isso. Isso aqui é uma chavezinha de teste. Esse modelo em específico é da Decorlux. Deixa eu colocar mais perto da câmera aqui para vocês conseguirem ver. Esse aqui é da Decorlux. Por que eu estou falando especificamente desse modelo? Esse é um modelo de entrada, esse é um modelo que custa, acho que agora está R$17. Ela tem nessa extremidade a capacidade de verificar indução. O que é indução? É a energia, verificar se está passando energia naquele ambiente. Então, essa aqui não vai funcionar, por causa que a minha que está funcionando está com a minha equipe. Mas se ela estivesse funcionando, aqui é o cabo do computador. Quando eu encostasse, ela acenderia essa luzinha vermelha. Eu não preciso ter o contato direto com o fio para saber se está passando energia. Então, isso me ajuda a evitar uma série de acidentes. Então, se eu estou desconfiado que está tendo fuga de energia para uma parede minha, que alguém encostou e tomou um choque, ou uma tomada que está eletrocutada, eu vou lá com essa, seguro no plástico, ou com essa parte de trás dessa chave e encosto. E aí eu sei. Tem hoje em dia todo mundo fala Shopee, AliExpress, enfim, tem um monte de site chinês agora que faz venda direto. Com R$12 você compra uma chavinha de teste de indução que ela acende uma luz na ponta ou faz um barulho se estiver passando energia. E ela é toda de plástico, você não tem risco de tomar choque. Tá? Só não vamos usar ela em média e alta tensão. Mas parte domiciliar a gente pode utilizar. Então, quando você coloca próximo, ela vai acender uma luzinha vermelha. Por que eu estou falando isso? Isso é um cuidado quando a gente vai fazer algum serviço de reparo. Eu digo para vocês que em janeiro de 2023, eu sofri uma descarga elétrica. Não vim a ter problemas maiores porque eu estava usando uma bota de isolamento, um EPI. Mas se eu não estivesse utilizando, eu teria tido consequências maiores. Eu peguei 3 dias de UTI com o lado direito todo paralisado. Porque eu fui verificar um ar-condicionado que estava, um ponto que estava tendo vazamento, e esse ponto de água estava em contato com uma poça d'água que estava debaixo de uma condensadora de ar-condicionado, sem o devido isolamento e sem o devido aterramento. Tomei uma descarga elétrica. E foram 3 dias de UTI. Então, um equipamento como esse, dentro da residência, pode evitar uma série de acidentes. Então, é importante que a gente tenha esse equipamento para poder fazer verificação. Às vezes, a carcaça de um forno elétrico. Às vezes, o forno elétrico está passando energia pela carcaça dele. Por quê? Porque a tomada não tem terra, não tem aterramento. Então, é importante a gente ver isso também. Tá bom? Então, chamar um eletricista, esse é um trabalho mais complexo e tudo, mas é mais uma parte de conscientização aqui na nossa aula. Porque é um risco. Sabendo agora, final do ano, as festas, o pessoal, todo mundo mexendo com forno elétrico, air fry, fogão de indução, depurador de ar, sugar, sanduicheira.
todos esses são equipamentos que tendem a ter uma carga energética muito alta, porque eles trabalham com resistência. E isso pode gerar uma descarga. Então, uma ferramentazinha dessa aqui pode ajudar vocês a evitar que tomem uma descarga elétrica. E é sempre importante, outra coisa, solução rápida agora mesmo, os cabos. Às vezes os cabos eles não estão dando descarga elétrica, né? Mas estão levemente mastigados. Então, ele fica ali debaixo de um pezinho, debaixo de alguma coisa que fica pressionando ele, ou força ele para dobrar aqui, ou força ele para tirar essa camada externa. Então, a fita isolante, ela pode e deve ser utilizada para isolar esses pontos. Não vamos fazer isso com fita crepe, não vamos fazer isso com fita adesiva plástica. Hoje tem uma porrada de variação de fitas. A fita adequada é a fita isolante. Não custa grandes valores, fita isolante você consegue achar ela por R$5, R$12, e pode salvar a sua vida em muitos aspectos. Então, tá com aquela... aqui em casa a gente tem uma situação com calopsita. Calopsita pega o cabo do carregador e come ele todinho. Deixa eu ver se aqui tem... Não, aqui não. Os comidos estão lá dentro. E come, e vai tirando essa capa de proteção. Então, a gente chega lá com a fita isolante e faz o tratamento. Para quê? Para a gente não ter o risco de tomar uma pequena descarga elétrica. Então, essa é uma dica também que eu deixo para vocês. Chegando esse período, é importante a gente tomar esse cuidado. Então, a eletricidade ela tem um risco muito grande. Fita isolante para cabos que estão começando a ficar expostos, tá bom? A chavezinha de teste para poder colocar e verificar a indução, beleza? E aí a gente tem essa questão da parte elétrica. Parte hidráulica. Olha, a parte hidráulica, eu costumo brincar que a gente tem uma solução que é muito prática para a parte hidráulica. Chave de grifo. Brincadeira, pessoal. Parte hidráulica, nas peças que são rosqueáveis, elas costumam, com o tempo, dar vazamento. Por quê? Porque tem a variação térmica, então ela contrai, dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai, dilata. Com isso, a veda rosca ou a própria rosca ela vai perdendo eficiência de fechamento, de vedação. E a própria borracha de vedação em alguns casos. Então, é interessante a gente observar, às vezes, esses pontos, é só questão da gente desrosquear, passar a fita veda-rosca novamente e fazer a rosca de novo. Então, às vezes a gente pensa que aquele sifão tá ali, tá dando problema, ele tá vazando, não sei o quê, é porque ele já acabou a vida útil dele. Digo para vocês que boa parte dos casos que eu já acompanhei, era só questão mesmo de desrosquear, passar a veda-rosca e colocar novamente. Então, fica essa dica para vocês também, é um reparozinho rápido, prático, fácil de ser feito, que não demanda grandes habilidades, tá bom? No que diz respeito aos tubos soldados, que a gente fala, né, os tubos que são colados, esses tubos, eles costumam ser um pouco mais complexos. E aí, realmente, é interessante chamar uma mão de obra especializada para poder fazer a remoção, a recolagem, alguma coisa. Se quiserem fazer uma solução rápida e simples, coloca PU. Tá? Você chega no material de construção e fala assim, eu quero PU. E aí o cara vai te dar um PU, que é um tubo. Foi tudo para obra. Você vai passar esse PU, que é tipo um silicone, e aí ele vai vedar, mas tem que estar seco o local para conseguir passar o PU e ele dar aderência. Então, é uma solução paliativa que a gente consegue ter só para passar aí as festas de fim de ano e resolver já no ano que vem essa situação dos tubos que são colados. Tá? Falei que o enfoca gato é um grande pulo do gato da engenharia. Por quê? Porque a gente pega ele e a gente usa para amarrar quase tudo. Eu vou fazer vou puxar uma fiaçãozinha daqui para ali e preciso prender na grade do portão. A gente passa, enfoca gato e vai amarrando. A gente faz isso. Eu preciso prender uma luminária nessa barra de ferro aqui
que segura o telhado. A gente usa o enforca-gato para isso. Então, ele é um grande trunfo nosso. E é uma grande ferramenta. Pessoal, eu combinei com vocês até 10h15. Né? Hoje é sexta-feira, última sexta-feira antes do Natal. E aí eu queria aproveitar, né, e abrir para perguntas. Eu acho que é importante a gente fazer perguntas e vocês trazerem algumas situações que vocês têm para que eu possa trazer a solução, como a Bárbara fez, como o Júnior fez. E aí fica aberto para vocês estarem trazendo a situação de vocês. E aí, Leonardo, beleza, pessoal? Beleza? Sobre a chavezinha de teste, essa chave aí, geralmente, pessoas leigas têm o costume de tira aquele carvão, né, que tem dentro, que cria aquele sensor, aquele contato que é como se fosse uma resistência, diminui aí para alimentar aquela pequena lâmpada incandescente que fica dentro dela, né? Uhum. Deixa eu ver Aí se eu consigo abrir. Tirar ali. Acha que não faz, você tira, às vezes coloca só um pino mesmo, para deixar direto. E aí, quando toca, leva o fio. Então, a ideia realmente, às vezes, precisa sangrar o fio para essa chave funcionar, né? A ideia mesmo é indicado por leigo, é sonoro, né? Pega uma minipa, né? Isso. Ó, aqui, esse modelo específico eu gosto dele porque ele não permite isso. Eu desmontei ela aqui e ela não sai mais nenhum componente. Ela saiu só uma das pilhas, né? O contato. E esse aqui, sendo direto ou não, ele vai funcionar do mesmo jeito. Eles não fazem remoção disso. E a partezinha do fundo dela que vai pegar a indução, né? Que é isso aqui. Esse modelo aqui é um modelo bem interessante para isso, Juliana, mas é interessante ressaltar isso, tá? É importante que as pessoas, o leigo, né? Ele não abra o fio para poder fazer o contato, porque isso traz um risco muito grande. Por isso que eu falei o aspecto dela de indução. E a de sinal sonoro a gente for abrir aqui na Shopee, acho que tem de R$12. E nesse caso aí, ó, tem umas que o pessoal vai matéria de construção, você acha dessa de R$2,70, essa que eu tô falando simplesinha de teste de contato de tato. E acaba que o carvão de dentro ali, aí liga direto, aí acaba que já vi essas proezas já. Mas realmente, essa sua já é mais um pouco, ela tem anti-burra aí, né, para não cometer os erros. Não, e você vê, eu faço coleção delas, ó. Todo ano eu compro, então sempre tenho ela em casa para estar disponível. Mas é uma questão. Deixa eu ver aqui, ó. Chave de teste. Chave de teste. Já estou fazendo a pesquisa aqui ao vivo, Juliano. Nossa, na Shopee tá bom demais, ó. Deixa eu transmitir tela. Ver se o Luiz deixou eu transmitir tela hoje. Obrigado, Luiz. Estou podendo transmitir tela, cara. Pode transmitir à vontade. Brincadeira, Luiz. Outro dia, eu no primeiro 2 minutos de aula queria transmitir tela e eu não estava podendo. Vamos lá, tô aqui na Shopee. Só escrevi chave de teste. Apareceu. Olha o tanto de opção. E os preços. Essa aqui, ó, é aquele que o Juliano falou que precisa ter o contato com um metal, tá? Então ela não pega por indução. Mas essa aqui, ó, R$13,90, que é toda de plástico, essa aqui ela grita, ela solta um apitozinho. Então, a gente já consegue verificar, né? Essa aqui também ela não pega por indução, ela tem que ter contato. Mas essas que são todas de plástico, elas são as mais indicadas para você identificar se a sua carcaça está energizada ou não. E é muito interessante a gente ter essa ferramenta em casa. Né? Oi, Juliano. Então, tipo assim, identifica fase só por aproximar, não precisa tocar. Exato, só por aproximar. Isso aqui salva muitas vidas. Eu digo por questão de conscientização. Muito obrigado, Juliano, por ter trazido esse assunto mais à tona também. Valeu. Chave de teste é maneirinha. Em casa tinha uma.
Não tem mais. Tem uma vez, forno do meu irmão, tava energizado, forno de 220. Quando ele vendia pizza aqui, delivery aqui dentro de casa, vai ter a pizzaria dele. Pô, um choque daquilo ali, caramba, é atordoante, né? Tomei 2 vezes já, bonito. Uau, uau. Tem uma coisa que o pessoal não se liga, por exemplo, liquidificador. Liquidificador, se você não tiver o aterramento, o pino terra na tomada, cara, aquilo ali também dá uma bordoada que dá para deixar o 220 ali, no que vem direto, que aqui foi a Light que instalou, né? O 220, né? Sim. E aqui no Rio, quem instala os Miau é a Light. A Light vem, instala para tu. Aqui o Rio de Janeiro é nesse nível aí. E aí pega um fio de 16, né? Aquele de alumínio de 16, trouxe até aqui dentro de casa aqui. Aí meu irmão pegou um de 10 para ir até o forno. O de 16 é aquele grossão mesmo de transmissão. Aí trouxe um só pro forno, cara, desse nível aí que os caras fizeram. Falei, caramba, e botaram um negócio aqui de 160 amperes, um negócio disjuntor. Cara, industrial aí já. Pô, mas aí que tá, um forno não é industrial, o forno só vai até 20. Botaram isso aí por 160 por forno, que é 20. Sei que meu irmão contou pra eles, fez ter botado isso tudo aí. Do forno é 20 amperes, se não estou enganado. 20 amperes mesmo. Pô, pouquinho, como eles voltam no disjuntor de 160, no de 20? Não faz sentido. Às vezes é calculada a carga, né? O instantâneo é 20, mas a carga acumulada é 160. Então a gente faz uma continha de padaria para poder ver. Porque nem de indução. Fogão de indução a gente costuma estar trabalhando ali com um disjuntor de 45. Ah, entendi, porque achei estranho mesmo. 160 para um de 20. É muito pouco, mas deve ter sido esse cálculo aí mesmo que eles fizeram. Lucas, você levantou a mão? Pode falar. Ô, Leonardo, boa noite. Cara, interessante o que você falou, e me lembrou de um caso, comigo aqui em casa. Tem aqui o chuveiro elétrico, só que é ducha eletrônica, sabe? Aquela que você pode mexer quando você está tomando banho. E aconteceu do chuveiro não desligar quando a gente desligava ele, né? Não parava de passar corrente. E ainda bem que aqui em casa, como é apartamento, tem disjuntor para cada parte da casa, mas eu já vi muitas casas que não tem, né? A fiação entra direto do poste para casa. Então, se você tem alguma dica aí, caso isso aconteça em alguma residência, né, baixa, você falou de final de ano, geralmente as pessoas recebem parentes aí, às vezes a pessoa vem tomar banho na sua casa e não dá um problema no chuveiro e você não tem a que recorrer, né, porque é à noite e tal. Nesse caso, eu acho que essa chave seletora não ajuda, né? Teria que ser, não sei, um perímetro, alguma outra coisa. Nesse caso aí, Lucas, específico, o que eu recomendo, né? Todas as casas, isso é uma coisa que eu, inclusive, estou conscientizando até meus parentes da roça, né? Se é do Paraná, meus parentes são do interior do Paraná, lá perto da fronteira com o Paraguai. E literalmente, a energia chega no relógio tem um disjuntor, e do disjuntor eles jogam para casa e distribuem tudo. Não tem um quadro elétrico dentro da casa. Aqui, se não for apartamento, tem que ser uma casa de gente mais rica, assim. Senão até na cidade é assim. E quando vai vender a casa, é um diferencial você ter um quadro elétrico. Então é interessante, nesse caso, quando você recebe parente, é uma coisa que eu até faço na casa dos parentes, eu sempre verifico se o relógio de medição está entrando água dentro dele, porque já é um aspecto. Às vezes é muito comum acontecer isso, entrar água dentro do relógio, principalmente nessas regiões mais afastadas. Com relação à carga que o chuveiro demanda, o que a gente costuma fazer muito? Usar um conector ou da fiação do chuveiro para a fiação da casa, ou o conector de cerâmica, ou o conector da Vago. Os meus parentes eu levei conector da Vago para poder colocar. É um conectorzinho, deixa eu pegar aqui a imagem na internet. Conector Vago. Vou transmitir tela aqui, só para vocês poderem ver o que é o conector Vago que eu estou falando. Esse aqui é o conector Vago. Então, você coloca um fio e outro, e ele, quando superaquece, ele isola os componentes. Ele não permite que os componentes continuem conectados. O cerâmico ele é bom, mas acho que ele é menos eficiente, né? Vende de qualquer mercado. Isso, ele é menos eficiente. Esse aqui, cara,
Ele tem um valorzinho um pouquinho maior, mas tá aqui, ó. R$1,84 na casa do eletricista. Você compra pela internet e chega em qualquer lugar do país. Na Amazon tá R$4,40 cada um. Então, Isso aí é caro quando você compra, mas na hora que você precisa, fica barato, pelo que pode acontecer. salva a sua vida isso aqui, cara. Uhum. Esse negócio de chuveiro aí, cara, só salvou porque tem disjuntor aqui. Eu fui lá e bati a mão, senão... E o disjuntor ainda, se for curva C, ele só vai desligar quando pegar fogo. Não, aqui não é, mas senão a gente tem que esperar pegar fogo no prédio para desligar. Aqui é um prédio, igual eu te falei, galera, é um prédio antigo, né? Pelo menos para minha região, 34 anos aí já é considerado antigo aqui. Sim. Não, beleza. E aí fica a dica do chuveiro. É uma solução também que eu estava deixando passar. Esse conectorzinho vaga, ele resolve muito bem a realidade que a gente tem. Juliano, com a palavra. Pois é, Léo, você está falando aí sobre... o Lucas perguntou sobre o que realmente é bom ou previne esse incidente que aconteceu, que o chuveiro não desligou, ou se você for ligar o chuveiro e tiver um contato direto com a água, tiver uma descarga ali, realmente a única solução, realmente, como ele perguntou aí, para mim, é só o DR mesmo. Individual. Porque o quadro, não adianta ter um quadro se você não tem um DR, entendeu? Porque se você tocar o dedo, tem 30 miliamperes ali de sensibilidade, então quer dizer, você não vai dar o choque. Pode até levar aquele beliscão, mas você não vai ficar grudado ali naquele chuveiro. A única forma realmente vai ser o DR. Por mais que você tenha, para você partir um vago simples de 2,5, ele vai até 40 amperes, né? Vai então, até 40. Você vê um de 2,5. Então tem esse mesmo 2,5 é para 2, 4, 6 milímetros, né? Então é 45 amperes. Então a única solução para ele não, eu acho que eu não sei se na NBR fala de 2007 para cá, a obrigação de toda construtora colocar um quadro e tem que ter um DR, e nunca fizeram. Você compra, tem casa hoje entregando, hoje não tem um DR. O amigo construtor outro dia veio reclamar comigo porque a Caixa não aprovou o pagamento dele só porque ele não colocou o DR no quadro. Pois é. Só por causa disso, né? Parece que, apesar que alguns dá a impressão que existe um sistema, essa casa nossa, por exemplo, o quadro é uma vergonha. A casa tem 4 cômodos, 5 cômodos e 2 banheiros, né? O quadro tem 4 disjuntores só. E é casa de 2012, né? Então você vê que às vezes, você coloca um DR ou um DPS custa dois DPS, um para fase, um para neutro, né? E aí você gasta aí nada, R$200 o kit, tudinho, para montar isso aí. Aí você economiza uma Smart TV de R$2.000, R$3.000 por causa de um DPS, né? Às vezes não sai caro. E aí também evita de uma criança, o problema de um choque elétrico de uma criança, que tem um corpo bem pequeno, né, uma resistência menor, tocar numa tomada e ela acabar que tá ainda, para levar o choque, ainda tá descalço. E aí o perigo danado, tem um DR, é fatal. Então, tipo assim, um DR aí de marca simples custa R$70 de 25 amperes. Pode deixar só, ou coloca um geral, né? Então você vê que por pouco as pessoas não colocam segurança em casa. Evitar o choque. E aquela questão, né, Juliano? Ele é barato quando você precisa. Porque na hora pode parecer caro, mas quando você precisar ele fica barato. Aqui a gente, quando fez a última reforma, nós fizemos todo o retrofit elétrico. Trocamos o quadro de função, trocamos o relógio também. É igual sair com o alarme da casa, né? Ou do carro. E aí a gente tinha um problema que a secretária nossa aqui de casa, ela sempre gostou de lavar tudo, né? E lavava a parede, lavava tudo. Quando a gente colocou o DR, começou a cair o disjuntor toda vez que ela estava limpando a casa. Toda vez começou a cair. E aí ela falou, não, mas eu não sei por que está caindo, eu estou longe desse negócio e tudo mais. Aí eu tive que ir lá explicar para ela que toda vez que ela jogasse água, o DR ia cair, porque ele ia entender que ela estava sofrendo uma descarga e tinha risco. Aí eu falei, fica aí do lado, eu vou jogar água na tomada. Aí eu joguei água na tomada. Você viu que caiu? Ela, vi. Eu falei, pois é, toda vez que você fizer isso, vai cair. Mas é pela sua segurança. Exatamente. E interessante que tem gente que acha que o DR às vezes também é só para salvar pessoas, mas ele também
corta um gasto, né? Às vezes você está tendo uma conta de R$300, talvez era para você estar pagando só 150. Você aumenta 200 romos, 200 romos aí de consumo, sem DR você não sabe. Com DR você sabe se está tendo uma fuga, alguma coisa, então você não fica sem. Você não está pagando nada excedente, né? Então você coloca um DR, você vai saber onde está o problema. Vai continuar caindo enquanto você não achar o problema, que é a fuga, né? Eu vou pegar aqui a imagem do DR. Mostra a imagem do DR aí que eu tô viajando. Eu tô interessado nesse negócio aí, que direto leva o choque. Ele acho que é um disjuntor, né? Com 4 negócios, se não me engano. Ele é um disjuntor. O DR é um tipo de disjuntor. Mas ele é específico para prevenir vocês de tomarem uma descarga elétrica ou de terem fuga de energia, como o Juliano estava falando. A função do DR, ela é ter o seu sistema em perfeito funcionamento. Eu posso colocar isso de forma bem leiga, bem generalizada. Se o seu sistema elétrico não estiver perfeito, o DR vai desarmar. Na prática é isso. Entrou água no sistema elétrico, ele vai desarmar. O sistema elétrico está tendo superaquecimento em algum ponto, ele vai desarmar. Eu estava com uma situação aqui que estava tendo uma infiltração numa luminária minha e eu não tinha identificado. O DR estava desarmando com frequência. Mas ele só desarmava quando eu usava o chuveiro. E aí eu pensando que era por causa do chuveiro. Não, eu percebi que era quando eu ligava a luz do banheiro para usar o chuveiro. Então ele desarmava por causa disso. Então o DR é esse disjuntor que tem esse botãozinho com T. Tem um Tzinho com um botãozinho com T, que é para poder... Prevenção de choque. Ele é muito bom. Eu sempre quando eu vou a uma casa, seja ela financiada, seja ela para reforma ou qualquer coisa do tipo, eu sempre solicito que seja instalado, que seja para o caso o geral, né, para o circuito para todo o quadro, ou seja para alguns circuitos específicos. Por que eu digo circuitos específicos? Porque tem algumas casas que são antigas que o sistema de iluminação usa lâmpadas que não são compatíveis com esse sistema. Tá? E aí, se a gente fizer, ele realmente vai ficar desarmando, por causa que são lâmpadas que funcionam à base de aquecimento. E as lâmpadas que funcionam à base de aquecimento, as lâmpadas halógenas, as lâmpadas, aquelas de tubo que tem aquele pozinho dentro, também entram nesse caso. As croicas também, elas não são compatíveis com esse sistema. Hoje, os chuveiros mais novos, eles já são compatíveis também, porque antigamente os chuveiros também não eram. Então, eles colocam, inclusive, na caixa, hoje em dia, compatível com DR. Era isso, Juliano? Certinho, Léo. Eu gosto quando vocês participam, porque a gente traz alguns assuntos que são mais do que o conhecimento prático técnico, é um conhecimento de experiência. É importante ter essa interação que a gente vai trazendo fomentos de medos que a gente tem. Minha primeira profissão é eletricista, mas eu digo para vocês que eu sou um cara cagão, cagão mesmo de mexer com elétrica. Se eu subir numa escada para descascar um fio, botar uma luminária, eu vou tremer mais do que vara verde. Vocês vão ver eu tremendo, mas assim, com força, viu? Não é algo que a gente... o medo é o que nos mantém vivo. Eu tinha um chefe que falava isso. O medo é o que nos mantém vivo. O dia que perder o medo, a gente começa a se desprevenir. Juliano, você levantou a mão. Eu não. Tá. Acho que falta baixar. Alguém mais quer interagir aqui? Quer falar alguma coisa? O medo da elétrica que é ossada mesmo. Meu tio tem um tio que não tem medo, não. O pessoal da minha família tem medo, não. Ele bota a cara, tapa aí. Tem um cunhado que nem eletricista é que bota a mão mesmo, mexe no poste e vai, ó. Tem um outro tio que usa assim, aquilo ali vem aquilo ali, mexe e faz. Agora ele pode nem mais mexer por causa da questão do coração, mas ele mexe do mesmo jeito, quer nem saber. Minha vai, mexe, igual um condenado, igual um doido.
pessoal da minha família é meio maluco poder mexer essa parte de elétrica aí. Eu não tenho coragem, não, sou mais difícil. E na parte quando a gente vai falar de reforma, de reparo, de construção, tem muitas coisas que são perigosas além da elétrica que o pessoal não se atenta também. A questão do cimento. Manipular o cimento e ter contato diretamente com a pele, você vai ter uma chance de ressecamento e geração de feridas muito grande. Principalmente se você pegar uma massa pronta. Então, você vai ter algumas feridas na mão por manipular ali diretamente. Outra questão também é no processo de lixamento de uma parede. A gente pega muito ajudante para poder ensinar e treinar e escalonando ele até chegar como profissional. Cara, os ajudantes, no primeiro dia, os caras que 17, 18 anos ali, cara, falta um mês ali para fazer 18 anos, o cara quer o primeiro emprego, quer entrar como ajudante e tal. E a gente leva esse cara para começar a aprender. E ele é interessante demais, por causa que é a empolgação da juventude. Ele pega a lixa, ele fala, cara, vou lixar esse paredão aqui todinho e tal, vou lixar 60 metros de parede. Eu falo, caramba, o cara vai lixar 60 metros de parede. O que esse bicho vai fazer? Eu sei como lixar 60 metros de parede sem se machucar, né? A gente pega uma tavinha, coloca atrás da lixa e vai usando. Aí o cara vai na mãozona com a lixa. Paz, o cara trabalha 3 horas, daqui a pouco ele volta e fala, doutor, olha só o que eu fiz na mão, ó. O cara com uma bolha que pega daqui até aqui, ó. O dedo todinho a lateral que o cara apoiou em cima da lixa para poder fazer força. Fala, cara, tem que tomar cuidado e tal. Eu falo, ó, vou mostrar para você como é que faz. Eu pego a tabinha, coloco e tal. Beleza. Dá mais 2 horas o cara trabalhando, ele volta com bolha na ponta desse dedo. Por quê? Porque o cara segurava a tabinha assim, ó, e a ponta do dedo dele passando na parede, esquentando. Então, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar. E é um cara que vai passar ali passa uma semana sem poder trabalhar. Tem que tomar um cuidado, né, geral. Aqui no meu computador ali, no outro PC, já deu até curto aqui na tomada. Aí fez uma obra, aí tudo aquela desligou, a energia só passou na tomada, na parede. Aí pegou fogo e tudo. Tive que tirar. Uma vez na igreja lá, tava lá, o pessoal cantando, tava no computador lá. Do nada estourou. Puf! Cada energia do pico. Estourou o negócio Tem um grande vilão, Luiz, da elétrica, que é o T. O T, que pega uma saída de energia e multiplica para 2 ou 3. Cara, aquilo ali é um vilão. Eu tenho um T aqui de... Qual o nome? Dessa marca famosa aí, iClamper, que é um negócio lá de... O deles tem até fusível dentro do T. Tem um fusível e tem um negócio ali que desarma ali também. E mais um negócio ali, esse caso, para passar energia ali do limite para poder sair. Sim, esses são interessantes, mas tem uns, cara, que é terrível. Ele é feito para dar curto-circuito. Caramba, hein? Mas aqui no caso aqui de casa tem muito questão de pico de energia às vezes, né? Então o pessoal aqui a energia vai lá e tem uma lâmpada, fica piscando, parece que vai piscar, né? Às vezes. Sim. Aí você tem que usar o estabilizador, né? Pelo que eu li na internet, que eles falam para recomendar é você ter um iClamp, né? O estabilizador ele corta, né? Para baixa, para alta, o pessoal fala que não é a melhor opção, né? Uhum. Ainda mais engenheiros de YouTube, esses caras que são as top, que eu acompanhei, mas não, sempre me instala o estabilizador, mas não certo. Eu trabalhei na criação do NoBreak do Ministério da Educação. O NoBreak, ele mantém todo o sistema da educação no país funcionando, né? Que é uma reserva de energia e tudo mais lá, né? Para poder estabilizar a energia. Em Brasília, a gente também tem muita oscilação, principalmente na região do plano, que é onde ficam os grandes órgãos do governo. E aí eles implementam o NoBreak para poder trazer essa estabilidade de internet, a estabilidade de rede de energia para eles. Juliano, pode falar à vontade. Tá falando do Clamp aí, a gente tem bastante experiência com o Clamp, né? É que realmente o Clamp tem o mesmo varistor que tem dentro do DPS. Aí, tipo assim, se colocar o estabilizador no break,
Antes disso, tem no quadro o DPS. Se não tem o DPS, pode colocar o clamp na ponta do estabilizador da entrada, que vai funcionar. Vai proteger só aquele circuito, né? Porque o clamp realmente ele tá fechando fase, neutro e terra. Então, se vem Aham. o que acontece? Esses dias aconteceu. Duas portas lá na Getron, na empresa, cada porta tem um motor, né? E aí, Aham. só que nesse circuito, o prédio é novo, o dono só colocou um clampzinho em cada fio de energia do motor, que a tomada ficou do lado do motor. Aí o que acontece? Sim. O clamp tinha queimado na primeira chuva. Aí os meninos queimou o clamp e não reparou, nem estourou varistor, é só emendar as trilhas de novo. Mas aí eles Aham. só colocaram o cabo de volta lá. Aí, uma falha da Equatorial, o neutro caiu em cima do fase. E aí, como a gente faz? A gente faz a equipotentialização, meu Deus, que nome difícil. Faz equipotentialização, então fecha fase neutro, né? A gente tem essa configuração na entrada. Então, o que acontece? O neutro bateu no fase, então retornou a energia pelo neutro, entrou na primeira tomada, que era da frente do prédio, e derreteu, pegou fogo o motor, e nós estava perto, não podia desligar, porque o quadro era embaixo. Então, para você ter ideia, não funcionou os disjuntores, porque os disjuntores passa só no fase. O neutro Sim. vai direto para o barramento. Então, o que Aham. aconteceu? Então, colocou fogo no motor, estava pingando, derretendo, e a gente não podia desligar. Que não ia adiantar desligar também, porque a alimentação veio pelo neutro. Então, se tivesse o clamper lá, o clamper tinha aberto todas as passagens, com a história dos varistores, tinha protegido o motor. Então, foi caro pra Sim. caramba, deu um defeito, e por causa de um clamper que é tão barato. Então, realmente funciona. O que a gente fez depois, né? Foi lá, tem um quadro em cada lado da porta e colocamos lá o DPS e DR, mas depois do prejuízo. Então, é isso, gente. O clamper, literalmente, para mim, ele é 100% funcional, porque a gente tem torres de internet, né? Então, Sim. cada torre, além de ter um bom aterramento, tem os clamper. E depois dos clamper em 2017 para cá, zero problema. Não, Claro, é bom saber disso, porque na experiência que eu tenho na usabilidade, há casos que já utilizei várias e várias vezes, até o DPS, eu nunca peguei um caso de DPS aberto, para você ter ideia. Teve um caso que eu peguei, um caso, que foi por descarga atmosférica no jardim aonde estava a barra de aterramento. às vezes, dependendo da descarga, às vezes, dependendo da quantidade de ácido, talvez não funcionou, né? Porque às vezes É, um aterramento não bem feito, se você não fazer a medição, é melhor nem ter, que é mais perigoso ter do que não ter. pois é, que em vez dele dissipar, ele fez foi dar retorno. Exatamente. Mas que bom. Pessoal, quer Mas falar, que bom Luiz? que ele deu alguma coisa, que ele falou um feedback do iCramp aí, que eu comprei, o pessoal falou que é bom pra caramba. Aí eu não lembro do vídeo, cara, mas o cara ficou tanta teoria, cara, que eu falei, cara, eu vou comprar esse negócio que é funcional, cara. Mas Sim, eu comprei aqui com medo do raio, cara. O raio, essas coisas. Aí sair de casa, que eu deixo o computador ligado direto, vou embora, porque meu computador é servidor, então é 24/7, meu pô. Aí numa dessa aí, meu computador vai de baixo, sem gastar com outra fonte, aí mais dinheiro do meu bolso. Mas tem que proteger todos os aparelhos aqui, cara. Minha mãe tá até falando até de comprar um DPS, né? Botar na tomada, pra geladeira, que com essas quedas de energia poder proteger, cara. Que é um prejuízo danado. A TV sim. aqui deu ruim na placa de vídeo dela. Deu curto. Além de ter dado curto, também ferrou com o display. Então, quer dizer, queda de energia, pô. Aí tem que proteger, pô, tudo. Sim, a gente tem que estar sempre antenado com relação a isso. E também, aproveitando o tema da aula, é uma solução que a gente consegue trazer com celeridade. Claro que esse é um serviço mais especializado, que a gente precisa procurar um eletricista, uma pessoa que tenha conhecimento. Não é todas as pessoas que estarão disponíveis ou com habilitação para poder fazer esse serviço. Tá bom? Então a gente sempre se atente para isso. Alguns serviços não tem como, não vou ensinar vocês a trocar lâmpada, a trocar luminária ou a fazerem reparo em tomada. Não faz sentido, porque são serviços de alto risco. Juliano, à vontade. O que você acabou de falar é interessante, porque
Na estatística diz que realmente a maioria dos acidentes, fatalidade, tudo, tá em quem realmente vai mexer em tensão baixa. Porque realmente quem mexe com tensão alta é especialista, né? Então, tipo, a pessoa tá animada, tá ali no automático, vai trocar uma tomadinha, ou trocar uma lâmpada, ou um bocal, acaba que não espera, né? E às vezes tem uma vida sedentária, às vezes gruda num 220 aí, tá descalço, e realmente a fatalidade em quem vai trocar, às vezes, uma tomadinha. Então, mas o mínimo que tem que fazer, pelo menos, é aprender um pouquinho para poder errar menos, né? Sim, é que nem... E aí a gente pode ampliar um pouco até mais, Juliano. Eu estou aqui com o equipamento que até estou olhando, vou trazer aqui a consciência com relação a isso. Isso aqui, ó, é um soprador térmico. Eu tive uma situação numa obra nossa agora, pessoal, equipe fazendo pós-obra, que o cara quase incendiou uma casa usando um negócio desse para poder secar a tinta. Isso aí é monstro, isso é 10 amperes, isso aí. Esse aqui, ó, o cara, ele pegou, apoiou num plástico e deixou apontado para a parede onde ele queria secar. Foi aquecendo. Dentro do plástico tinha um papel. Quando ele chegou, estava o início do foco do incêndio. E a gente conseguiu controlar. Mas isso profissional habilitado. Isso pintor profissional, o cara que sabe usar a ferramenta. Então é o que eu volto naquele ponto. Quando a gente deixa de ter medo, é aí que está o problema. Ter medo não é o problema. Quando a gente deixa de ter medo, é aí que está o problema. Então, como o Juliano falou, são nos pequenos serviços que acontecem os maiores acidentes. Por isso que as dicas que eu passei aqui hoje são dicas muito simples e muito tranquilas de serem executadas, mas que necessitam de um cuidado, que necessitam de uma atenção para que vocês não tenham uma lesão, que não tenham uma fratura, que não tenham um machucado grande. E para a elétrica, eu digo sempre, procurem um profissional, procurem alguém habilitado. Eu vou trocar uma tomada. Tá? Se você não sabe como trocar uma tomada, você só viu um vídeo no YouTube, não faça isso. Existem muitas e muitas variáveis que podem levar a pessoa à morte. Morte mesmo. O caso meu, que eu fiquei 3 dias de UTI, porque eu encostei a mão numa poça d'água. Então, eletricidade não é uma coisa simples. É uma coisa extremamente complexa e que pode facilmente, numa fração de segundos, tirar a vida de alguém. Alguém tem mais alguma colaboração para a nossa aula de hoje? Que hoje está bom, estão colaborando bastante. Juliano, você está convidado a sempre estar conosco, viu? É um prazer, com certeza. Já vou ver para te colocar dentro da nossa comunidade, onde a gente está começando agora, né, a comunidade, e eu vou enviar, é gratuito, tá? Não tem custo. E aí eu vou estar enviando algumas atualizações lá dentro, vou estar enviando algumas coisas que eu vejo no meu dia a dia. O Lucas está entrando também para a nossa comunidade, a Bárbara vai entrar também, o Luiz já pegou até uma mentoria individual, né? Uma consultoria individual, na verdade, semana passada, né, de uma situação dele. Então, a gente vai estar atualizando ali sempre, com algumas novidades que eu vejo no meu dia a dia. E a gente vai entrar de recesso agora, né? Não sei quando a gente volta, se é meado de janeiro, se a gente volta. Essa aula fica disponível na plataforma da B2B para quem é assinante. E dentro dos grupos a gente vai movimentando sempre as novidades do que a gente tem visto. E tem algumas situações que são bem interessantes, né? Não sei se você estava aqui quando eu falei a questão da pia da laje, que é, cara, divertido demais isso. Tava pegando uma parte também. Eu vou te mostrar aqui de novo. É para coletar água para dar casa. Debaixo da laje, os caras não resolveram a infiltração, colocaram isso. E aí a gente tem algumas situações que a gente vai vendo no dia a dia e vai colocando. Então nós vamos começar a fomentar isso mais para poder trazer o conhecimento, popularizar isso, mostrar que a engenharia está em tudo e está no dia a dia, está na vida das pessoas, de forma que dentro da B2B a gente já cativou as pessoas para saberem que não precisa ser engenheiro para estar estudando sobre engenharia diagnóstica.
Precisa apenas ter a convicção de que você quer um local melhor para habitar, que você quer um local melhor para poder estar morando, estar trabalhando, né? Então, tudo isso é relevante. E essa aula é, de fato, para todos, não são somente para os engenheiros. E fica o convite para quando vocês quiserem trazer outras pessoas. Eu vou colocar meu contato aqui no chat, para quem quiser pegar, tá? 1993. Para quem quiser pegar, pode me mandar um oi. Eu vou estar adicionando lá na comunidade. E para os que estão entrando nesse período inicial, tem a possibilidade, né, na verdade já tem a cortesia, de ter uma reunião individual comigo para tratar de assuntos relacionados à engenharia e uma mentoria. E já estendo aqui também o convite que na próxima... Luiz, me atualiza aí quando é que vai ser a aula Magna 2? Luiz? A aula Magna 2 deveria ser já a segunda. Tem que comunicar já o Júnior, porque ele não tem sentido muito o movimento do pessoal. Então ele tá... Acho que ele irá cancelar, provavelmente. Tá ok. Porque é dia 23 já, segunda-feira. É véspera de Natal, a gente tá pensando... Então acho que não vai ser muito bom, porque não vai ter taticado fropar, né? Como pode dizer, e ficar só a gente falando. Sim. Ele falou isso pra mim. Que já é um pessoal bom, né? Se juntar só os professores, são 8. Exatamente, faz um bom... Já é um número, mas será que todos vão aparecer? Aqui todo mundo dia 23, alguém quer ir até a família. Complicado. Inclusive é um tema que eu vou trabalhar dentro da comunidade também, é um tema que eu ia trabalhar na aula Magna 2, mas é um tema que eu vou trabalhar dentro da comunidade, que é a importância do network para o engenheiro. A importância do network que a gente tem, né? Então, acredito que até a próxima aula deva ser a respeito disso, tá? Então, um forte abraço a todos, uma boa noite, um bom descanso